Bom dia para você. Café com palavra mais uma manhã. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesse dia 20 de novembro. Ô glória! Que o Espírito Santo venha descer sobre a sua vida, habitar, fazer morada e que nessa manhã você possa sentir algo novo despertando em você. Que você possa ser cheio da graça, que você possa desfrutar desse novo dia, desse novo tempo chamado hoje. Que você possa ser cheio da presença, ser pleno da presença. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Que a graça do Senhor possa nos encher. Que nós possamos nos edificar em Cristo, entendendo que o nosso maior troféu está no livro da vida. O nosso maior troféu é estar no livro da vida. E você tem a certeza do teu nome estar escrito no livro da vida? Você tem a certeza do teu nome estar escrito no livro dos céus? No livro que nos faz, que nos dá a entrada, nos dá o passaporte para morarmos com Jesus? Aleluia! Eu despertei nessa manhã com esse louvor que está no fundo, no meu coração. O meu maior troféu está no livro da vida, saber que o nosso nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. Você tem a certeza que Deus vai te chamar? Você tem a certeza que quando os portais da glória se abrirem, o seu nome será chamado? Então, essa certeza nós temos que ter todos os dias e o dia todo. Aleluia! Porque não sabemos qual é a hora que os portais da glória vão se abrir para nós. Estarmos prontos, estarmos preparados, saber que tudo aqui se finda, mas lá tudo começa. E nessa certeza, nessa graça, nessa plenitude do céu, eu peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa, dividir com alguém essa bênção dessa palavra, dividir com alguém esse devocional, dividir com alguém essa palavra de Deus. Então, que Deus possa abençoar você e multiplicar na sua vida. Tome aí, livro das Crônicas, segundo a Crônicas, livro segundo a Crônicas, capítulo 21, 14, vai dizer assim: Eis que o Senhor Jeová ferirá com uma grande praga o teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. E te sobrevirá uma grande enfermidade, um mal nas tuas entranhas, até que por tuas entranhas sejam consumidas por causa da enfermidade, que se agravará progressivamente. Versículo 18. E depois de tudo isso, o Senhor Jeová feriu-o com uma enfermidade incurável nas suas entranhas. Versículo 20. 32 anos tinha quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 8 anos e desapareceu, sem que ninguém sentisse a sua falta. E o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Aqui nós vamos ver nessa manhã um pouquinho, um pedacinho da genealogia de um rei. Um rei filho de um outro rei, que era assim que se dava, a transferência de reinado, filho de um pai. Jorão, filho de Josafá, que foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. No capítulo precedente você vai ver, no capítulo 20, falando sobre Josafá. E andou nos caminhos do seu pai, Asa, e não se apartou dele, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor Jeová. Então ele foi sepultado com honra. Quem era esse? Josafá. Então Asa, Josafá, vem de uma linhagem de bons reis, de homens que honravam a Deus, de homens que tiravam os altos, que tiravam a idolatria e que honravam ao Senhor. Mas nesse dado momento aqui nós vamos ver que nós estamos falando do rei Jorão. E o rei Jorão, ele se casa com a filha de Acabe, com Atália. E Atália, ela trazia a má índole do pai, Acabe e Jezabel. E ela trazendo a má índole, Jorão também tem uma má índole. Não que ele herdou dela, não teria lógica, mas a sua índole era mal. Então nós vamos ver que ele era o primogênito dos filhos de Josafá.
E Josafá morre, então ele toma o reinado, porque ele era o primogênito, ele toma o reino de Judá, e de repente ele vai e mata todos os seus irmãos. No versículo 13 nós vamos ver falando sobre esse feito, que ele mata todos os irmãos. Mataste todos os irmãos da casa do teu pai, que eram melhores do que tu. Então quando ele vê que tem alguém melhor do que ele mata. Quando ele vê que tem alguém que prospera mais do que ele tenta matar. Então aqui é a índole de Jorão. E nós temos visto isso nesses nossos dias. Quando alguém vê alguém que tem proeminência, tenta matar. Quando vê alguém que tem boa comunicação, tenta matar. Quando vê alguém que tem um chamado brilhante, tenta matar. Isso é síndrome de Jorão. Olha aí. Síndrome de Jorão, querendo matar o irmão. Matou todos os irmãos que eram melhores do que ele. E quem está falando isso? Elias. Elias, o profeta, se levanta. Após ele matar todos os seus irmãos, vai até ele e entrega uma profecia para ele. Olha, tu matasse todos os irmãos. Tu prostituísse o teu povo. Tu colocasse os habitantes de Jerusalém a se prostituir de novo. Colocasse eles a adorar a outros deuses, a colocar prostituições, orgias nos altos, a colocar orgias sexuais de novo nos altos, em oferecimento a deuses estranhos. Você matou seus irmãos que eram melhores do que tu. Então agora vai chegar uma profecia para você. Você vai ter uma doença incurável, que todas as tuas entranhas vão ficar doentes, consumidas e vão sair para fora e você vai morrer. Essa foi a profecia que Elias trouxe para Jorão. Jorão era o rei e Elias tinha força, Elias tinha coragem, era um homem destemido, né? Elias já tinha enfrentado os avós, aí os avós não, os sogros de Jorão. E ele vai até Jorão e diz para ele, ó, assim como aconteceu com Acabe, vai acontecer com você. Você vai ter uma doença incurável, tu vai morrer no meio da dor. E tudo que Elias falou se cumpriu. Foi aqui a parte que eu li no princípio, capítulo 21, 14. Vai dizer que Deus feriria Jorão. Deus iria ferir de uma doença incurável, de uma doença que ia progressivamente crescer, ia ser progressiva. Ia começar pequenininha nas suas entranhas, ou seja, na sua barriga, nos seus intestinos, e ia fazer com que não tinha mais cura e que o próprio intestino saísse para fora. Nos dias de hoje, nós podemos analisar aqui como um câncer muito terrível, né, gente? E veio, o interessante é que essa doença veio da parte de Deus. Deus que feriu, Deus que colocou a doença. Deus que colocou a enfermidade. Por quê? Porque ele era um rei impetuoso, um rei que adorava outros deuses e que matava os seus irmãos. Então, muitas vezes a gente não entende porque as pessoas estão sofrendo de algumas coisas. Talvez lá atrás tenham matado alguém. Talvez lá atrás tenham feito mal a alguém que era servo. Talvez lá atrás tenham levantado a mão contra alguém que é escolhido, contra alguém que Deus queria que continuasse vivo, né? Quando eu falo nesse aspecto, eu falo num aspecto analógico, não simplesmente no aspecto físico. Você não precisa pegar uma faca, um revólver e atirar e matar, mas muitas vezes palavras matam, palavras ferem, atitudes ferem na alma, atitudes ferem na alma do ser humano, atitudes causam feridas, causam dores que são carregadas por longos anos se não tratadas. Então, a ferida, a morte do seu irmão, muitas vezes ela é causada por atitudes que você comete, por atitudes que eu cometo. E a morte, muitas pessoas saem da casa de Deus por estarem mortas espiritualmente, porque o que estava lá dentro causou morte. E aí nós vamos entender que muitas vezes nós vamos dizer, mas a casa de Deus, eu gosto de falar essa frase, a casa de Deus é um hospital onde todos nós estamos sendo tratados. Sim, mas nós temos que ter atitudes de cristãos
que estão sendo tratados. Se estamos todos no hospital, nós vamos lá tirar o soro daquele que está recebendo soro para a doença dele? Não, a gente vai ficar no nosso canto, fazendo o nosso tratamento, cada um no seu tratamento, sem tirar o tratamento do outro, né? Muitas vezes nós estamos tirando o tratamento do outro. Nós estamos querendo colocar a mão no tratamento do outro. Nós estamos querendo ser Deus na vida do outro. Nós estamos querendo ser o remédio na vida do outro. E aqui, nessa manhã, a palavra vai nesse intuito. Não matamos o nosso irmão, que são melhores do que nós. Porque aqui diz, você matou quem era melhor do que você. Jorão tinha matado os irmãos que eram melhores do que ele. E não foi um, foi mais de um, se eu não me engano, 5 ou 6. Matou quem era melhor. Por quê? Com medo de tomar o reino dele. Com medo de tomar o lugar dele, sabe? Quero dizer uma coisa para você essa manhã, bem interessante. O que é seu, ninguém toca. O que é seu, ninguém coloca a mão. O que é seu, ninguém vai tomar. Porque se Deus te deu, ele te garante. Se Deus quiser, ele também fere. Se Deus quiser, ele também mata. Se Deus quiser, ele também tira do trono. Se Deus quiser, ele também coloca no trono. Não é Deus que está sobre todas as coisas? Não é Deus que é dono? Não é a tua vida, não é o Senhor que é dono? Então não te preocupa. Não precisa matar para chegar aonde você quer. Não precisa matar para chegar aonde você quer chegar. Não precisa matar com medo que alguém vai tirar o seu lugar. Essa palavra é dura nessa manhã, para mim e para você. Não precisa matar. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus age. Porque quando matamos, quando fazemos a justiça com as próprias mãos, eu falei isso ontem para uma pessoa. Quando a gente age, o Senhor não levanta a mão para agir a nosso favor. Então é melhor a justiça do Senhor, é melhor a mão de Deus sobre a vida de alguém do que a nossa. É melhor o Senhor agir. Então nós fazemos o quê? Colocamos em oração, colocamos debaixo, colocamos no altar de Deus, colocamos debaixo das potentes mãos do Senhor e Ele resolve para nós. E aí vai dizer que este homem chamado Jorão, o rei de Israel, morreu 2 anos após essa dor, 2 anos após essa doença, essa enfermidade dolorosa, diz aqui, que ele sofreu durante 2 anos. Ele morre e ele é enterrado. Aonde? Em qualquer lugar. Não recebeu honra de rei e foi esquecido. Foi esquecido. Desapareceu sem que ninguém sentisse a sua falta. Sabe quando aquela pessoa desaparece que você não sente falta dela? Isso é a coisa mais triste que existe. Por quê? Porque quer dizer que você não faz falta. E quando você não faz falta, você é insignificante. Quando você não faz falta, o que você carrega não faz falta, na verdade. O que você é não faz falta. O jeito que você fala não faz falta. O jeito que você se manifesta não faz falta. E aí você toma um lugar também que não condiz. Então, quem se rebelia contra Deus, ele se rebeliou contra Deus. Jorão, ele foi um rebelde. Quem se rebelia contra Deus, não haverá honra para ele. Não terá honra, porque todos os reis eram sepultados no cemitério dos reis. E Jorão não foi sepultado com os reis. Ele não teve honra. O sepultaram na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis, tá vendo? Não foi sepultado como rei. E afinal de contas, ele tinha sido rei. Mas a sua rebelião, os seus maus feitos, foi tão grande que Deus o extinguiu. Deus o extinguiu, Deus o retirou de ter honra. Então que nós possamos nessa manhã ter essa certeza que fazer o bem, que estar no caminho correto, faz com que nós tenhamos honra diante de Deus. Que as pessoas possam sentir a nossa falta. Quando você falta, você faz falta? Essa pergunta para você nessa manhã. Quando você falta, você faz falta? Que Deus abençoe você.